na aparência e no coração, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios é uma carta que provavelmente Paulo está endereçando com o objetivo de defender o seu apostolado, o seu ministério. E o capítulo 5, é claro, está dentro deste bojo que Paulo escreve esta igreja que estava em Corinto, uma igreja pujante, uma igreja grande, uma igreja que para nós, pelo menos para minha cabeça, causa um pouco de paradoxo, porque ao mesmo tempo que é uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas lendo também a primeira carta, nós vamos encontrar muitos problemas dentro desta igreja, e isto de certa forma até acalenta um pouco o nosso coração, porque nós percebemos que já nos dias de Paulo, e uma igreja ensinada pelo apóstolo Paulo, e o que nos parece é que Paulo tinha um grande carinho por esta igreja que estava em Corinto, região da Grécia, uma igreja que estava em uma cidade que era um grande centro de encontro de muitas etnias, de muitos povos, em razão dos portos que ali estava. Então trazia muitas pessoas de todas as partes do mundo que passavam por Corinto. Provavelmente esta passagem de muitas pessoas traziam também consigo as suas culturas, as suas tradições, os seus deuses de outros povos para dentro desta cidade e consequentemente para dentro também da igreja de Corinto que estava localizada nesta cidade. Nós vamos perceber dentro desta igreja algumas peculiaridades que parece-nos que não há em outras igrejas. Nós poderíamos citar talvez algumas, mas não é este o objetivo. Mas do capítulo 5 em especial, dentro deste rápido contexto histórico sobre a igreja de Corinto, uma igreja que nos apresenta muitos dons, mas também ao mesmo tempo muitas dificuldades, muitos problemas dentro do seio da igreja, uma cidade pujante, uma cidade grande, uma cidade crescente, que sofria influência de muitas pessoas que por ali passavam. Dentro deste contexto, o apóstolo Paulo vai traçar exatamente aqui no capítulo 5, aquilo que gostaria de deixar aqui dentro da minha singela participação, um tema, uma temática para que você consiga gravar um pouco melhor o objetivo daquilo que nós queremos falar aos irmãos esta manhã. E eu gostaria de deixar, se os irmãos me permitem, o seguinte tema: Deus, Ele faz do fim virar um começo. Deus, Ele tem capacidade, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem domínio, Ele tem controle de todas as coisas, não simplesmente para curar, não simplesmente para batizar no Espírito Santo,
não simplesmente para fazer uma igreja crescer e se tornar um grande culto, não simplesmente para distribuir dons espirituais, como nós vamos ver na igreja de Corinto, mas Deus tem poder para fazer de um fim trágico, triste, caótico, apático, simplesmente catastrófico, virar um recomeço para a glória do seu nome. Nesses dias de congresso, eu quero apenas citar aqui rapidamente, que nós passamos na nossa igreja, participando junto com um bonito grupo de jovens, nós vimos ali muitos dias pregadores falando de uma reconstrução, e este é o tema para este ano, que nós temos que levar a punho neste ano de 2019, o ano da reconstrução, e Deus é perito nisto. Deus é perito em pegar uma cidade completamente devastada, desolada, sem templo, sem muro, sem porta, sem lei, sem judeus, sem nenhum tipo de estrutura para um recomeço, mas o nosso Deus tem poder para fazer, mesmo das cinzas, fazer suscitar um povo de novo. Deus tem poder para, mesmo de uma situação caótica e apática, fazer suscitar uma nova esperança. O nosso Deus tem poder, e já era para você estar glorificando este Deus, porque eu não estou falando de mim, não estou falando de uma instituição, eu estou falando do Deus desta igreja. O nosso Deus tem poder para fazer até da tumba fria ressuscitar após 4 dias um morto. Deus tem poder para estas coisas. Os evangelhos têm 35 grandes milagres. Dos 35, 23 deles são milagres que Jesus realizou. Desses outros milagres, nós vamos encontrar 9 deles que são sobre a natureza. Deus fazendo milagres sobre a natureza, e 4 deles são simplesmente ressurreição de mortos. Então deixa eu te dizer uma coisa esta manhã, para alegrar o seu coração, simplesmente não apenas dos batizados, aqueles que vão se batizar, mas de toda a igreja do Senhor Jesus. O nosso Deus tem poder sobre os céus, sobre a terra e até debaixo da terra. Ele tem poder para todo sempre. Você acredita nisto? Deus tem poder. Então, se você veio esta manhã triste, se você veio esta manhã acabrunhado, cabeça baixa, abatido, se você veio esta manhã aqui meio temeroso, porque vai passar pelas águas do santo batismo, e a expectativa, criou-se tantas coisas sobre o batismo, eu quero dizer para todos nós aqui esta manhã, Deus tem poder para fazer do fim, tornar um grande recomeço, e é isso que vocês estão fazendo aqui esta manhã. Aquilo que parecia ser um fim para vocês, hoje começa uma nova história, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o capítulo 5 ele vai tratar sobre isso. Eu quero destacar apenas 2 grandes pontos neste período que tem. Eu penso que é o suficiente, até porque não temos muito mais além daquilo que vamos falar dentro do tempo que foi nos dado. Mas percebam, os irmãos, eu quero chamar a sua atenção rapidamente para a partir do verso 18 e 19, quando o próprio Deus fala de um grande ministério que foi dado a esta igreja por intermédio de Cristo Jesus. Ele diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo. Jesus foi o grande precursor desta reconciliação. Nós estávamos mortos em nossas ofensas. O apóstolo Paulo escreve isto lá em Romanos no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à morte, fadados à morte, estávamos fracassados, nós não tínhamos esperança alguma, porque o pecado já estava como sentença sobre todos nós. Não era para estarmos sentados aqui. Portanto, esta manhã, estar sentado aqui, tocar, cantar, falar a palavra de Deus, descer as águas do santo batismo, isto significa que houve um
pacto maior, que nos resgatou, que nos trouxe do charco de lodo aonde nós estávamos enterrados, afogados em nossos próprios pecados, em nossos delitos, mas Ele nos deu uma nova oportunidade, e é isso que vocês estão fazendo aqui esta manhã. Se não percebam os irmãos, que em Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 20, o apóstolo Paulo escreve: e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, na terra, como as que estão nos céus. E vós também, que em outro tempo ereis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Jesus nos reconciliou pelo seu sangue, mas não somente a nós. Ele firmou um pacto de novo, Ele firmou uma relação de novo entre nós seres humanos e o próprio Deus que está no céu. Não obstante a isto, na cruz do Calvário, naquela cruz que estava no meio, no monte chamado Caveira, numa sexta-feira à tarde, estava de pendurado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todos sempre. E em horas de agonia, de tristeza, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele oferece não um cordeiro, não um bezerro, não uma ovelha, mas Ele se oferece a si mesmo. Diante de alguns algozes, Ele diz: ninguém tem poder para tomar a minha vida, sou eu mesmo quem dou, para depois torná-la a tomar. Jesus não morreu na cruz do Calvário como um maldito, como dizia a lei. Jesus não morreu na cruz do Calvário como alguém simplesmente comum. Não, senhores, Jesus morreu na cruz do Calvário de maneira voluntária. Ele se voluntariou para que nós estivéssemos aqui esta manhã e desfrutássemos e gozássemos desta glória que inunda este ambiente. E eu posso sentir a presença dele aqui esta manhã. E se você está comigo nestas palavras, levante a sua mão e adore aquele que estava de pendurado no Calvário, na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, com uma mão, ele segurava a nossa mão, a mão da humanidade, a mão do mundo odierno. Ele segurava a nossa mão, e com a outra mão ele segurava a mão do Pai, do Todo-Poderoso, fazendo novamente a ligação entre nós e Deus. Você pode adorar a Ele por esta gloriosa reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer a todos nós esta manhã, sepultados com Ele no batismo, que é o que vocês estão fazendo aqui esta manhã, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Portanto, o que vocês vão fazer esta manhã, senhores e senhoras que vão se batizar, descer as águas, é simplesmente o simbolismo da morte de Cristo Jesus, que assim como foi sepultado e passou 3 dias dentro de uma catatumba fria, o seu espírito solto e trabalhando por nós, mas ele passou 3 dias no ventre da terra, em contato com o Pai, mas no 3º dia pela madrugada, a visita de algumas mulheres, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu preciso repetir isso aqui esta manhã, porque talvez a nossa religiosidade já nos fez esquecer. Podemos até estar na igreja e se esquecer disto, mas eu quero que você abra o seu ouvido esta manhã. Jesus está vivo. Jesus está vivo.
Jesus está vivo para nunca mais morrer. Glórias a Deus. E aí percebam, irmãos, que ele diz: e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nós estamos perdoados de todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que o texto está dizendo? Havia uma nota promissória de devedor contra nós. Estava o meu nome nesta nota promissória, devedor, e sem condições de pagar o preço. Eu não tinha como pagar o preço desta nota, mas na cruz do Calvário, Jesus carimbou com o seu sangue e pregou na cruz do Calvário: pago. Por isso que em hebraico ele diz tetelestai, Pai, está consumado. Mas não é só estar consumado, ele estava dizendo na língua grega: está consumado, está encerrado, e para todo sempre permanecerá consumado. Não importa as gerações que nascesse posterior àquela, Jesus pagou o preço pela minha alma, pela tua alma, pela sua alma. Eu sinto a glória dele, a glória do unigênito está neste ambiente esta manhã. Você não é espectador, você é adorador. Adore, 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 porque ele nos reconciliou. Mas rapidamente. Maravilhoso. E aqui o fim trágico, caótico, começa a tornar ou tomar uma cara diferente. Eu ouvi só um é Jesus. Vou pregar só para esse irmão que falou é Jesus. Era um fim trágico. Nós não tínhamos direito, afundados nos nossos pecados, mas ele disse: eu vou fazer o fim desses pobres condenados, vou fazer eles ter uma oportunidade. Nós não éramos para estar aqui, pastor Jailson, pastor Marcos, nós não éramos para estar aqui. Honra não é só quem senta ao púlpito da igreja, é claro que isso é honroso, mas estar em pé em uma porta e servir a igreja é honroso. Estar sentado aí onde você está é honroso. Custou preço caro. E aquilo que era um fim trágico, ele disse: eu vou fazer um novo começo. Vamos começar tudo de novo. Vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Jesus está nos dando uma nova chance, nos reconciliando de novo com o Pai. Levante a sua mão por alguns segundos e adore a Ele. Eu sinto a presença dEle aqui esta manhã.
ouça isso, ele assume um papel de mediador. Desculpe a expressão aqui comum, é que a gente associa a outra coisa, mas ele entra no jogo, e no jogo que nós estávamos, nós íamos perder, a derrota era certa. Entramos para jogar, já certo de que estávamos derrotados, mas quando ele percebe isso, ele entra em cena. Jó reclama isso no capítulo 8, os versos 31 a seguir. Jó diz: Senhor, eu sou homem, e o Senhor não sabe o que é ser homem. Estou parafraseando o texto. O Senhor não sabe o que é ser homem. É fácil estar assentado em um alto e sublime trono e olhar de cima para baixo. O Senhor não sabe o que é ser homem. O Senhor não sabe o que é ser humano. Não há entre nós um mediador, um juiz. Aí Deus, respondendo a esta questão de Jó, envia o seu único filho, João 3,16. E ele entra em cena como mediador de um jogo perdido e cria uma expectativa nova. Por isso estamos aqui esta manhã, porque ele entrou em cena. E deixa eu profetizar de olhos abertos. Não sei se você acredita, mas se não acreditar, não me critique. Em nome de Jesus, ele entra em cena esta manhã, na tua casa, no teu lar, na tua família, na igreja, na vida, na tua vida, na vida dos teus filhos. Ele entra em cena esta manhã. Ouça isso. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2. Paulo mostra a todos nós, olha aqui para mim por favor. Paulo mostra a todos nós, vocês que vão se batizar hoje, que depois do batismo a gente não pode andar por aí batendo no peito e dizendo que nós somos muito bons. Paulo ensina isto para todos nós. O fato de você estar aqui, eu estar aqui pregando, não faz de mim alguém melhor do que outro. Não, senhores. Paulo diz no capítulo 2, verso 4: mas Deus, que é riquíssimo, Ele não é rico, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se você me permite, com a permissão do pastor, dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado, pergunta assim: onde é que você está sentado? Isso. Você perguntou? Responde para ele, diga aí para ele: isso aqui é um lugar celestial, se você não sabe. É privilégio ou não é, irmãos? Então por que é que a gente não o adora? Por que é que a gente não reverencia este Deus? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, porque pela graça, porque pela graça. Se você não adorar, eu não saio da graça. Porque pela graça, porque pela graça, porque pela graça. Irmão, para de graça, irmão. Faz 30 minutos que eu estou gritando aqui, você não dá nem glória a Deus. Vamos lá. Porque pela graça, porque pela graça, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é Ele quem dá. Verso 17 eu encerro aqui.
Assim que, vamos concluir, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e aí o contexto está falando de modo de vida, de comportamento, de conduta, de caráter. As coisas velhas, aquele que fazia não faz mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, e aí por diante. Mudança de conduta. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo. Eu achei que pelo menos vocês iam glorificar a Deus, porque eu não sei a idade de vocês, mas há muitos jovens aqui, adolescentes, mas há algumas pessoas mais experientes, como o caso do irmão, mais experiente que os demais talvez. Mas a partir deste ato, começa tudo de novo, meu irmão. O senhor vai sair uma criancinha. Começa tudo de novo. Vou usar um termo talvez um pouco mais simples. Vai zerar o cronômetro. Vamos começar tudo de novo. Jesus pegou uma história triste. Jesus pegou um fim trágico de vocês, assim como fez comigo. Jesus pegou a nossa vida que era caótica, apática, destinados ao inferno, e a partir deste ato, zera, reconcilia vocês, liga vocês, e aí ele está dizendo: vamos começar tudo de novo. Vamos jogar todas as coisas no mar do esquecimento dos pecados. Miqueias fala isso, lançar os pecados no mar do esquecimento. Vamos começar tudo de novo. Então vocês vão sair daqui esta manhã renovados, revigorados, transformados, cheios da graça de Deus. Jesus faz um fim trágico tornar um começo fabuloso e extraordinário. Para concluir o verso 17, eu quero apenas ler o texto que está em Romanos, capítulo de número 6, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está respondendo o capítulo 5, porque no capítulo 5 Paulo fala e as pessoas não entendem, mais ou menos como hoje acontece. E a interpretação que deram para aquilo que Paulo falou é que quanto mais pecado você tem, mais graça você terá. Parece que é uma teologia que paira até os dias de hoje. Então você tem que ter a vida mais desgraçada do mundo, você tem que ser o maior pecador do mundo, maior força de expressão. Você tem que ser o maior pecador do mundo para obter maior graça. Aí Paulo está explicando no capítulo 6. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, fomos batizados. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, é o que vai acontecer com vocês aqui esta manhã, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, a velha maneira de viver, os velhos conceitos, eu vou ficar enroscado aqui nisso, que as velhas maneiras de viver, enquanto você não der glória a Deus, que o velho homem, que os velhos princípios, que os velhos conceitos, obrigado, vou pregar só para esse pessoal aqui, que os velhos conceitos, que as velhas características, que a velha natureza encerra-se hoje. Aí ele diz: sabendo que fomos
O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos. Aonde está alguém vivo? Quem está vivo? Quem está vivo, levante a mão assim e diga glória. Isso, diga aleluia. Eu estou vivo. Quem está aqui para ser batizado? Você está vivo? Levante a mão assim e diga: eu estou vivo. Quem está vivo dá sinal de vida. Rapidamente me lembrei aqui de um fato. Como é percebido de todos, e eu penso que a grande maioria sabe disso, meu filho está numa UTI, ele nasceu prematuro. Mas é impressionante, pastor, eu já vi o senhor pregar isso algumas vezes. Eu chego lá com a minha esposa, ele está quietinho, ele está sob sedação, ele é muito agitado, as mãos e os pés não param. Mas quando eu chego lá com a minha esposa, eu abro a porta, eu não tenho coragem de pôr a mão, com medo de infectar, né? Mas eu começo a conversar com ele. Benjamin, cheguei, meu filho, estou aqui, vim te ver. Ele rapidamente, sob sedação, faz um esforço. A gente percebe que é uma força extraordinária que ele faz para esticar as pernas. E ele vira a cabeça, e ele faz força para levantar o braço. Aí eu paro de falar com ele, ele fica quietinho. Aí eu dou um tempinho, tampo a incubadora e fico olhando ele por uma réstia que há. E ele começa a se mexer. E eu volto a falar com ele, ele fica se movimentando. Essa madrugada nós saímos de lá e eu comecei a conversar com ele e falar para ele sobre algumas coisas, alguns planos. Falei para ele: eu vou comprar um carrinho, na verdade o carrinho é para mim. Vou comprar um carrinho motorizado, que sempre foi o meu sonho ter um carrinho de controle remoto, daqueles grandes. Falei: vou comprar um carrinho, vou esperar você em casa para a gente brincar. Não sei se ele fez involuntariamente, não sei, mas para mim tá bom. Ele balançou a cabeça, parece que positivamente, dando sinal de sim. E eu fui falando outras coisas e ele balançando a cabeça como se dissesse sim, confirmando. Irmãos, isso é sinal de alguém que está dizendo: estou vivo, acredito, estou vivo. Ouça aqui esta manhã, eu estou falando à igreja de Jesus desta manhã. Jesus está no céu olhando para nós aqui nesta manhã, e especialmente para vocês aqui esta manhã. E o que Jesus espera de nós é que, ao movimentar das águas pela sua palavra esta manhã, você manifeste um sinal de que está vivo. Você está vivo? Deixa eu ver, você está vivo? Está vivo. Se você está vivo, adore. Se você está vivo, glorifique a Ele, porque Ele disse que nos deu o ministério da reconciliação. Só os vivos. Levante sua mão direita ao céu. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque estou vivo. Mas isto é graça. Diga: graça. Foi o Senhor que conquistou por mim na cruz do Calvário. Então glorifique a Ele esta manhã. Dê um sinal de vida. Ele te salvou, te vivificou, te resgatou, te reconciliou e te colocou aqui esta manhã para adorá-lo, para dar sinal de que está vivo. Amém, glória a Deus. Boa palavra, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós, vivos
para adorar o Senhor. Mortos para o pecado. Quando aceitamos